cotésia ela não morre em temperatura ambiente do Brasil. É preciso que isso fique muito claro para todo mundo. Ora, vejam só, se a gente, então, há 40 anos liberasse um copo plástico às 10 horas da manhã e a cotésia morresse com a temperatura ambiente do local, então nós não teríamos parasitismo quase nenhum depois disso, porque elas morreriam todas a hora que chegasse às 2 horas da tarde. E, no entanto, elas estão lá, vivas, parasitando e exercitando o seu trabalho. Portanto, a temperatura ambiental, pessoal, ela não mata a Cotésia flavips, tá? Inclusive, quando a gente para a operação com 30 graus, por exemplo, o que nós estamos fazendo? Nós estamos deixando essa Cotésia envelhecer dentro de uma cápsula, enquanto o que ela mais queria, biologicamente falando, era sair dali e parasitar lagartas de cana-de-açúcar. E a gente deixa ela envelhecer mais 1 ou 2 dias, que é basicamente metade da vida dela dentro de uma cápsula e não no campo. Então isso tem que ser repensado na nossa visão em função das técnicas que a gente tem hoje de liberação. Ok, vamos passar para o próximo aqui. Eu vou pedir para o pessoal volta um slide ali anterior. Esse ponto aí que você tocou é polêmico, hein? Você sabe disso aí, né? Sei. A gente tem segurança para dizer isso. A gente que presta bastante serviço nas usinas, nos clientes, sabe que eles têm uma pequena resistência ainda a encarar desta forma, né? Mas, como você trouxe para nós, o comportamento da vespa na natureza já é esse. Então, a gente herda aí alguns costumes de hoje vindos das limitações técnicas que tinham no passado, né? Então, isso que é legal, a gente traz essa quebra de paradigma, porque hoje um dos benefícios que a gente vai falar aqui do drone é isso. Quebrar essa herança de poder de limitar muito o horário de aplicação, porque hoje a gente tem uma aplicação muito mais rápida e eficiente. Isso, nós vamos comentar um pouco mais sobre isso do drone também, esse benefício, mas é isso, nós precisamos perder o medo, na verdade, e pensar o porquê das coisas. Ora, como eu disse, Cotésia flavips, inclusive, parasita mais nos horários mais quentes. E ela não morre na lavoura, a gente libera ela às 10, mas ela vive num dia, 2, 3, até o tempo de vida dela normalmente acabar, ela está no campo, ela não está morrendo na temperatura ambiente. Então, o nosso cuidado tem que estar no transporte e na logística, tanto do transporte para chegar até o campo, como do drone, né? Mas nós não podemos confundir isso com a biologia do inseto, não é exatamente isso que acontece. Esse slide ele traz alguns dados mais técnicos, né? Em laboratório, a Cotésia ela se desenvolve muito bem de 25 a 28 graus, a maioria das biofábricas do Brasil. Entretanto, mesmo no laboratório, a temperatura constante, ela não morre a 30 graus. E depois de liberados, esses insetos eles sempre tendem a achar um nicho de temperatura mais amena. Eles não ficam lá no lugar que eles acham que é o mais quente também. Eles são ativos, né? E como são insetos, eles reduzem seu metabolismo no frio e aceleram seu metabolismo no calor. O que significa isso? Que a Cotésia fica mais ativa no calor, com temperaturas maiores. E o que isso significa para a eficiência de controle? Ela parasita mais no calor e não no frio. No frio, ela fica quieta. Tanto que quando a gente quer atrasar um pouco o ciclo da Cotésia no campo por algum motivo, a gente pode colocar elas na geladeira, 10 graus, por exemplo. O que acontece a 10 graus? Ela praticamente fica imóvel. Quando a gente esquenta para 28, 30 graus, ela sai de novo dali freneticamente, porque ela está querendo cumprir a missão da vida dela. Então, é preciso controlar a temperatura de transporte do tanque do drone e não se preocupar muito com a temperatura ambiente.